Eu até queria cantar mais músicas, mas por enquanto ainda não é culto, né? Por enquanto ainda é céu. Amém? Sejam bem-vindos, meu sogrinho, minha sogrinha, minha filhinha. E aí, alguém tem alguma notícia, uma boa notícia para contar? Todo mundo sabe que evangelho significa boas notícias. Será que tem alguém aqui que tem uma boa notícia para contar? Uma bênção para contar? Uma novidade? Alguém aqui teve aumento de salário, ganhou um emprego, uma promoção? Alguém que tem alguma coisa boa para contar? Eu... Antes que a pessoa que odiava ela não odeia mais. Então tá bom. Isso é melhor. Tem um texto na Bíblia que não é muito citado, né? Mas é para ser um salmo ou um provérbio, que diz, né, que o homem que teme o Senhor, aí o homem vale para a mulher também, é evidente, né? O homem que teme o Senhor, até os seus inimigos ele faz com que voltem atrás e se reconciliem com ele. É para ser um salmo ou um provérbio, né? Então, quando a gente anda no temor de Deus, o próprio Deus, ele move os céus e faz com que alguém que te odeia, né, como tu citou, né, volte atrás e se reconcilie, né? Isso é bíblico. Essa semana eu vou só dar uma palhinha, já que eu toquei nesse assunto de boas notícias, né? Domingo, nossa família aqui, né, tá agora com mais um membro, né, que é o Marco Antônio, a gente passou o dia em Florianópolis, né? E uma das coisas que aconteceu lá é que eu fui... Fazia muito tempo que eu não entrava na UTI. Acho que a última vez que eu tinha entrado na UTI foi para a filha da Maria, né? Quando sofreu aquele acidente que perdeu um dedo ou um pé. Chegou a perder o pé inteiro, não? Não, né? Oi? Oi? Eu entrei na UTI mais vezes, mas eu me lembro daquele caso específico, né, da filha da Maria, né? Aí era UTI infantil, né? Mas enfim, fazia um tempinho que eu não entrava na UTI, e eu fui lá a pedido da Leia, de uma amiga da Leia, que é conhecida nossa, para orar pelo filho dela, né? E aquele lugar, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de entrar na UTI, né? Aquele lugar é um lugar diferenciado, né? É um lugar onde a gente ali nasce de novo. Todas as vezes que a gente entra numa UTI, a gente nasce de novo, né? Porque ali a gente vê pessoas em fase terminal, né? E eu me lembro que antes de ir embora, eu bati um papo ali com o enfermeiro-chefe, né, que cuidava da ala, né? E ele falou para mim, tá vendo essas pessoas aqui? Ele falou para mim, né? Todas essas pessoas aqui estão só aguardando a morte, né? Porque, tipo assim, tudo que a ciência, a medicina, que a gente poderia fazer, a gente já fez. Então, pessoas praticamente, literalmente mortas, respirando por aparelho, né? Só esperando desligar o aparelho, como é o caso daquele corredor de Fórmula 1, Michael Schumacher. É vivo ainda? É vivo ainda, né? Parece que é uma situação como essa, né? Também vive. Então, na UTI, são situações assim, né? Você vê ali pessoas tetraplégicas, pessoas em condições assim horríveis, né? No governador Celso Ramos. Então, o jovem que eu fui orar estava numa situação bem melhor, muito melhor do que muitos que estavam lá. E até o enfermeiro disse para mim, esse jovem que você orou, esse é um dos que realmente vai sair daqui, né? Ele já estava dando esse diagnóstico antes mesmo de eu orar por ele, né? E então, claro, uma palavra do médico, de um enfermeiro, sempre anima a gente, né? Mas nós não dependemos, né, de diagnóstico médico, né? Nós que vivemos pela fé, para Deus tudo é possível que crê. Eu até depois eu saí de lá, eu tenho me arrependido no defeito que nem Ezequiel no Vale do Osso Seco, né? Liberado um decreto lá sobre todos aqueles outros que estavam lá, né? Eu estava tão focado em orar por um só que esqueci de orar pelos outros. Mas ali também, até para você entrar naquele lugar, você tem que ter autorização, né? No meu caso, eu tenho carteirinha de capelão, né? Não é qualquer um que entra lá, né? Mas enfim. Então eu só queria compartilhar isso, né? Que agradecer a Deus pela vida, né? Agradecer a Deus porque a gente vive, a gente respira, a gente tem vida, a gente anda, né? Rafael está naquela situação, né? Mas em nome de Jesus, a vitória dele vai chegar. Né? Sempre muito angustiado. A vitória dele vai chegar. Alguém aqui, então só quero agradecer a Deus pelo dom da vida. Né? Eu também tive na UTI quando meu filho estava. Até por coincidência, nós vinhamos no carro falando de UTI. Coisa muito conhecida. Quando você abre a boca, eu já falei. Aí, realmente, quando eu vi meu filho lá naquela situação, a gente vê que eles estão lá por um fio, né? Um aparelho ligado. Meu filho ficou lá 27 dias em coma. Né? 27 dias em coma. Já é um milagre, né? 33 em UTI, né? Aí a gente vê, realmente, aí eu disse, falei, não tem separação, mas tu vê, como você disse, né? A gente vê todos nessa situação, né? É um lugar terrível de qualquer ser entrar, né? Ainda mais quem está lá. Né? É bem difícil mesmo. Deus nos livre e guarde, né? Que nenhum... E é naquela situação que a gente vê o quanto a gente é pequeno. Como diz a Bíblia, né? Que nós somos pó, né? Então ali a gente vê literalmente que a gente é pó. É barro, pó e cinza.
essa semana que morreu um primo, Patrícia, não sei se tu viu ali, né? Que a Patrícia ainda, primo meu, ele morava em Maceió, capital do estado, Alagoas, né? Eu acho que é Maceió, enfim, parte de Maceió. Ele era funcionário da Caixa, e ele era separado da esposa dele há muitos anos, os filhos moram longe também, e ele casou, alagoano, se juntou, enfim, durante um tempo acabou não dando certo. Ele contraiu um câncer, né, algum tempo atrás. E aí, como ele tinha uma certa posse, ele podia contratar uma mulher para dar banho nele, ajudar uma cuidadora, né? E aí ele faleceu, foi hoje, sexta, acho que foi terça ou quarta agora que ele faleceu, né, sozinho. A mãe dele, e tem uma irmã e dois irmãos aqui no Rio Grande do Sul, ela mora em Gramado, né? E ele sozinho, o que a gente falou, a gente depois não é nada, né? A situação, claro que depois, no momento que ele faleceu, tinha um parente, porque os filhos longe, nem se chegaram a tempo para ver como foi o enterro, que o cara ele devia ter tomado alguma providência, né? Para enterrar, porque não tinha ninguém para... Um parente para dizer assim, vai ser assim, você vai atrás de certidão, aquelas coisas, né? Eu fiquei olhando, né? Aquilo ali, é Renato, o nome dele, é Renato Muniz Pereira, 61 anos. Aí, completamente, assim, abandonado, tipo um cachorrinho, né? Às vezes um animal que a gente vê na África, às vezes morrer sozinho, no Facebook, esse tipo de coisa, né? Que coisa triste, né? E sem ninguém para... Depositou um vídeo, botou lá, ficou, e ele era um lutador, postava até enquanto teve consciência, antes dos últimos dias agora, mensagem de otimismo, esse tipo de coisa, assim. Fazendo lá um enfermeiro, fazendo um pouco de fisioterapia dele, quando ele podia, essa base de morfina. Realmente a gente, né? Se foi lá sozinho, abandonado, assim, completamente, sem um apoio, sem uma palavra de incentivo, sem uma mão para segurar na mão na hora da partida, né? Mas enfim, vida é assim, né? A vida é um vapor que em breve passa. Alguém teria mais um testemunho aí, um depoimento, uma Isso bênção? não é nem testemunho, é uma tristeza. Uma triste, É um triste. Mas é a realidade de muitos, né? Sim. É a realidade de muitos, né? Muitas pessoas se vão sozinhas, né? A gente pensa que é um caso isolado, mas não é. Não tem mais gente. Isso mostra a falta de amor pelo próximo. Sabia, já estava doente, não foi de É claro que vão longe, Alagoas, lá para Brasília, não é né, fora do avião, mundo, né? Vai lá e fica nos últimos dias, teu pai foi lá. Onde é que ele morava, senhor? acho que era Alagoas. Não tinha ninguém lá, ninguém, nem parente? Isso que tinha recurso, porque ele era funcionário aposentado da Caixa Federal, tinha um cargo bom, né? Então, plano de saúde, essa coisa assim. Mas se não fosse isso, ele ia morrer. Bom, se não fosse também graduado da Caixa, nem estaria lá, que foi promovido, foi lá para o Nordeste, né? É assim. Nós somos completamente dependentes de Deus. Esteve na casa em Gramado, quando vocês fizeram um evento lá, né? Quem já foi? Esteve na casa da minha tia, que era mãe dele lá. Tia Nilza, né? Sim, estive na casa dela. Dele. Você foi? Conheceu a tia lá? Lá não tem um fogão a lenha, lá? É. Mas tem que ter, né, gente, Gramado. Tem que ter um calorzinho essa lá, porque senão não entra o inverno lá, né? As cozinhas estão geladas. Serra Gaúcha é igual a Urubici, né? Aqui. Então, olha aí, foi lá. Fui, eu ficava feliz, Pedi para ti, Marcos, sentar aqui. Eu vou ficar em pé hoje, quero ficar em pé. Vou usar esse canto aqui. Vou ficar em pé aqui. Dá um ajeitado. Deu medo. Eu falei para quem chegou antes que a palavra que Deus me deu é forte. Né? Então, É forte. sinal que eu entendo alguma coisa. Mas eu quero pregar em pé, eu quero pregar em pé não é porque a palavra é forte, né? Na verdade, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Quando a gente deixa de ser sal, aí realmente a palavra meio que perde o sentido, né? Porque é que nem temperar uma comida sem sal, né? Sem tempero, não tem graça, né? Então nós pregadores, quando falta o sal, fica sem graça realmente. E o que eu quero dizer com isso? Ficar em pé é uma maneira de fugir da letargia, de fugir da mornidão, de fugir com qualquer tipo de gesto que esteja ligado a isso. Não sei quem entendeu o que eu quis dizer, né? Então, mas não é necessariamente por causa do conteúdo da mensagem. Embora o conteúdo hoje é um caldo grosso. Aí vamos abrir a Bíblia então? Vamos lá? Depois a gente vai estar compartilhando uma palavra de oferta também, tá? Ou vamos compartilhar a palavra de oferta agora? Vamos compartilhar a palavra de oferta agora? Deixa eu pegar aqui, tá? Pessoal, vou botar a alminha aqui, tá? Se alguém precisar depois de um envelope de dízimo ali. Só compartilhar uma palavra bem rápida aqui para não dizer que a gente não usou a Bíblia, né? Como todo... Vamos lá para o tradicional, 1 Coríntios 9,
2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9. Né? 2 Coríntios 9. Segunda Coríntios 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém? Eu gosto muito desse versículo que diz, né? Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, esse versículo, só esse versículo, ele tem pelo menos 3 ensinamentos, né? Primeiro, cada um contribui segundo o propósito no seu coração. É voluntário, né? Segundo o propósito no seu coração. Né? É um ato voluntário. Segundo ensinamento, não deve ser por tristeza e também não deve ser por necessidade. Eu não devo ofertar, né, como uma espécie de barganha, né, como se Deus fosse uma espécie de banco, que aí eu já sei, né, se eu fosse ler o versículo anterior diz que aquele que semeia muito, muito, ceifará. Né? Isso é bíblico, né? Quem semeia muito vai colher muito. Mas eu não gosto muito da ideia de que de ver Deus como uma espécie de banco, que agora eu vou semear bastante, eu vou dar uma oferta gigantesca, porque eu quero colher muito. Não. Deus, ele enxerga o nosso coração. A oferta, ela tem que ser fruto de uma generosidade. Eu preciso entender o que Jesus representa para mim, entender o que ele fez por mim lá na cruz, e aí então, por causa da minha gratidão, por causa do meu reconhecimento, né, a palavra que eu preguei aqui sexta-feira passada, do ladrão na cruz, né, por causa do reconhecimento que eu tenho do que ele representa para mim, do que ele fez para mim, então, por causa desse entendimento, então eu vou ofertar. Se eu não entendi ainda o que ele fez por mim, se eu ainda não entendi o valor que ele é na minha vida, o que ele representa na minha vida, não faz nem sentido nem ofertar. Estou ofertando por qual motivo? Né? A partir do momento que eu começo a entender o valor de Jesus, o quanto ele representa na minha vida, então aí eu já tenho motivo mais do que suficiente para ofertar. Essa oferta não pode ser nem por tristeza e necessidade. Por quê? Porque Deus ama o que dá com alegria. Né? Não pode ser por necessidade também. Né? Eu vou ofertar porque eu estou com uma necessidade, eu tenho uma conta para pagar, então eu vou fazer uma oferta grande para ver se vem uma colheita grande, e aí eu vou conseguir botar minhas contas em dia. Né? Não. Deus ama o que dá com alegria. Deus é Deus que sonda o nosso coração. Né? Uma palavra nem chegou na nossa língua, tudo ele já sabe. Então, tem que ser algo honesto, algo verdadeiro. É preferível você dar a oferta da viuvinha, né? Dar umas moedinhas de coração. Quem sabe você vai lá entregar, né? Eu já vi pessoas que entregaram um carro, né? na igreja. Aí você vai lá e entrega um carro, mas com qual motivação? Qual que é o objetivo? Por que você deu o carro? Né? Então, para Deus, às vezes, uma moeda vale mais do que um carro. Deus vê a motivação, Deus vê o coração. Né? Então, não é valor. É o coração. Então, está dando uma oportunidade aí, 2 minutinhos. Quem trouxe sua oferta, quiser contribuir, quem trouxe dízimo também, vamos estar ofertando e honrando a Deus com as nossas ofertas. Amém? Estenda a sua palma da mão para cima, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela oportunidade de poder ofertar, dizimar nesse tempo. E queremos te pedir que o Senhor abra a janela dos céus, Pai, sobre cada vida que está aqui. Que o Senhor venha prosperar abundantemente cada um aqui. Que verdadeiramente o Senhor possa multiplicar a nossa sementeira, Pai. Para que nós possamos continuar semeando ainda muito mais no Teu reino, Pai. Para a expansão do Teu reino e da Tua obra. Nós abençoamos cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E decretamos, Pai, um tempo de prosperidade, abundância sobre a Tua igreja. Para a honra e glória do Teu nome. Amém.